Ficou olhando o Pedro fazer o gol de peito na tua cara, irmão. Cara, o que aconteceu? Você é o mais frouxo desse elenco, sabe por quê? Ter que ouvir isso. Você é o mais frouxo. Nossa. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi. Além do vexame de tomar um 6-1, a maior goleada do Flamengo na história, começa o jogo vencendo, sai na frente no placar e depois ainda deu espaço para 6 gols do Flamengo. Se antes as coisas lá no Vasco já não eram boas, depois do 6-1 piorou de vez, cara. O Flamengo ajudou a afundar o Vasco. A crise no Vasco está profunda. Jogadores sendo pressionados na chegada no CT do Vasco, sendo humilhados. A torcida do Vasco protestou e humilhou alguns jogadores. Vou trazer aqui para vocês um corte da Band e um corte do canal ESPN Brasil com a repercussão. O Flamengo, depois do 6-1, afundou de vez o Vasco. Então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da Band e também da ESPN Brasil, links na descrição como créditos. Simbora, vamos lá. Do almoço, Dedê, vem pra cá, porque agora o assunto vai ser sério. Vamos mudar um pouquinho a vibe, porque rolou um protesto bem pesado da torcida do Vasco no CT do clube, e o Thiago Carvalho vai contar essa história. Claro, o torcedor tem o trauma do rebaixamento, da Série B, e imagina que o time possa responder caso ele vá lá e cobre, né? Então, Thiago, conta pra gente essa história depois de uma goleada muito sofrida pelo Vasco. Tudo bem, Thiago? Moiou. Olá, Renata. Amanhã foi de protestos aqui no Centro de Treinamentos Moacir Barbosa, na zona oeste do Rio de Janeiro, com a reapresentação do elenco do Vasco após a derrota no clássico contra o Flamengo por 6-1. Os jogadores até chegaram a treinar na segunda-feira, mas ontem receberam folga da comissão técnica. E a decisão aí do novo treinador Álvaro Pacheco não agradou aos torcedores, que consideraram injusta a folga dos atletas após a goleada contra o rival. Alguns atletas foram mais cobrados, entre eles o lateral direito Pumita Rodrigues. Pelo amor de Deus, vocês estão jogando nada, mano. Tu ficou olhando o Pedro fazer o gol de peito na tua cara, irmão. Cara, o que aconteceu? Você ficou olhando o Pedro a fazer um gol de peito na tua cara, irmão. Olha a cobrança. Área. 6 dentro da área, Puma. Tranquilo, mano. Que isso, mano? Olha essa camisa aqui, mano. Irmão. O atacante Ryan, de apenas 17 anos, que foi titular no clássico ao lado do Verratti, também ouviu bastante protestos dos torcedores. Você é o mais frouxo desse elenco, sabe por quê? Ele tem 17 anos e ter que ouvir isso. Você é o mais frouxo. Nossa. Você não corre, mano. Tu tem 17 anos, mano. Você joga desde a base, mano. Você joga desde a base. Você conhece isso aqui, irmão. Você é uma vergonha, mano. Mano, marca ninguém. Na frente parado. Você não correu. Você não correu, você tava parado, tomou de 6, cara. Não correu em nenhum momento, mano. É uma vergonha, irmão. É uma vergonha. Você tem 17 anos, mano. O presidente do clube associativo, que agora também está no comando do futebol, Pedrinho, está nesse momento aqui no centro de treinamentos reunido com os atletas. Ontem, pelas redes sociais, Pedrinho oficializou a contratação do Felipe, também ex-jogador e ídolo do Vasco, como novo diretor técnico da equipe. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. O Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo. O próximo compromisso do Vasco é também pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 13 contra o Palmeiras. Xiii, tá ferrado, Vasco. Vai perder mais uma. Até lá, Álvaro Pacheco, treinador português recém-chegado ao clube, terá os dias livres para treinamentos. O Pedrinho prometeu muitas mudanças no Vasco nesse momento em que ele assume a SAF do clube e a gestão do futebol. Entre essas mudanças, há uma expectativa do torcedor de uma possível chegada de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, sai dessa barca furada, cara. Vem pro Mengão. Você tá maluco de ir pro Vasco, né?
Você quer cair? Quer ir pra Série B, cara? O que a gente sabe nesse momento é que o atleta tem interesse em retornar ao Vasco e o Vasco também tem vontade de repatriá-lo. O Pedrinho tem conversas marcadas com o Felipe Coutinho nos próximos dias. Que pressão, que situação bem chata para os jogadores. Claro, perde em campo 6-1, não teve violência, o torcedor vai lá, fala o que ele pensa e eu acho que não tem que reagir mesmo, tem que escutar e tentar melhorar. Só que o próximo adversário do Vasco é o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, uma parada bem indigesta. Loirão, assim, a gestão, a administração do Vasco, não estou dizendo agora com o Pedrinho que está começando, acho que a tomar posse, né? Começando a ter voz ativa dentro do clube, mas isso vem recente. Essa decisão, pelo menos ainda dentro do campo jurídico, né? Porque acho que ainda cabe a 7 partners lá, né? Recorrerem e tudo mais e voltar a ter o poder ali majoritário do clube, poder mandar, tomar as decisões, mas nesse momento quem dá a voz ativa, quem tem voz ativa é o Pedrinho. E isso reflete muito dentro do campo, essa bagunça na gestão, essa falta de transparência, que aparentemente, a partir dessa voz ativa do Pedrinho, isso vai começar a acontecer tendo transparência, mas o campo fala muito, né? E o Vasco nos últimos jogos vem sofrendo bastante. Eu lembro que na semana passada eu falei que o Vasco tem muita dificuldade em conquistar os seus resultados e construir jogadas. É um time que vai bem no sufoco, bem no limite, e ficou escancarado isso no jogo contra o Flamengo. Óbvio que era um resultado, uma derrota, não da forma que foi, mas já era uma derrota esperada, ou um jogo difícil por causa da qualidade do Flamengo, mas não da forma que foi. Foi muito, muito vergonhoso para o torcedor do Vasco e principalmente para os jogadores. Além do vexame de tomar um 6-1, a maior goleada do Flamengo na história, começa o jogo vencendo, sai na frente no placar e depois ainda deu espaço para 6 gols do Flamengo. O Vasco precisa rapidamente se reorganizar e o pior ainda, né? O Álvaro Pacheco estreando e já com essa goleada nas costas. Que coisa, hein? Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos que vão acontecer. Tá, então, o Pedrinho, enfim, falando sobre essa estrutura aí montada no futebol do Vasco. Ainda de cara, né, para ele já entender o que é o futebol brasileiro, não é, Mari Pereira? Já enfrentou o Flamengo, agora está enfrentando protestos, agora ele vai ter essa sequência pela frente no Brasileirão. Palmeiras fora, então, para se recuperar, no Allianz. Depois ele recebe o Cruzeiro, joga fora com Juventude, enfrenta o São Paulo, enfrenta o Bahia, enfrenta o Botafogo. Vamos ver aqui, ó, perde pro Palmeiras, empata com o Cruzeiro ou vence o Cruzeiro, empata fora contra o Juventude, perde para o São Paulo, fora contra o Bahia, hein? Perde para o Bahia também e contra o Botafogo empate. Ou seja, vai brigar para não cair. Jogo mais difícil que o outro pro Vasco. Bem pesado. Onde você olha aí e fala, não, aqui isso vai ser tranquilo pro Vasco. Eu não consigo enxergar. Não tem. Teoricamente você vai falar do Juventude, mas o Juventude fora sempre foi difícil. Foi difícil. Exato. E aí já tem vascaíno pensando que jogo contra a Juventude fora já passa a ser confronto direto. Porque o Juventude é um time que está na competição lutando para não cair, certo? Sim. E que talvez essa seja a realidade do Vasco mais uma vez, Mari. Pois é, que ano, né? Assim, que parecia no início ali, no movimento já, né, de final de ano,
de algumas mudanças dentro do clube e parecia que poderia ter alguma coisa ali para o Vasco ter uma retomada da parte até da gestão, mas é impressionante o buraco que se enfiou com a 777, assim, uma questão... O que o Pedrinho fala, quando ele fala sobre trazer para o clube pessoas que entendem sobre o que é ser Vasco, sobre esse sentimento, sobre viver, é perfeito. E, assim, ele não tem experiência com esse tipo de gestão, então que ele erre pela falta de experiência, mas tentando e tendo um norte ali, um viés. Agora, errar dessa maneira tão indiferente como a 777 fez com o Vasco... É verdade. Assim, é inadmissível, é inaceitável. E isso, assim, é uma coisa que aconteceu por conta dos anos e anos de más gestões do Vasco. Chegou no momento em que você precisou levantar a mão ali para poder alguém te ver debaixo d'água. E aí a SAF chega e puxa o Vasco desse momento, assim. Mas impressionante a maneira do distanciamento desde o início ali, né? Muitas promessas, que encurta a distância para o Flamengo, que nananã. Deu a cara quando chegou. A partir desse momento não deu mais. Então tratou o Vasco com muita indiferença. Isso é um absurdo. O Pedrinho ali tem muitas coisas para resolver. E agora dentro de campo, olha isso. Assim, como que você chega para um menino de 17 anos como o Rayan? Pois é, ele foi baixa cobrado, o vidro, né, para ser atendido, porque ali você não tem muita escolha, né? Se você não abaixa o vidro, você pode ser atacado. Se você abaixa o vidro, você vai ser cobrado. E você ouve, você é um dos mais frouxos. É pesado. Com 17 anos. O que o torcedor espera qual tipo de desempenho que ele espera na próxima partida? Pois é. Assim, não existe isso. Então, é difícil ver uma saída para o Vasco nessa situação. Porque a cobrança em cima do menino ali, do Rayan, até do Pulmita também, né? É constrangedora a maneira como o jogador é atuado, que tem família, que não tá de sacanagem. Eu não consigo enxergar isso nesses jogadores do Vasco. E aí são poucos, e é curioso, né? Porque você olha ali, são poucos os torcedores que estão ali. E poucos são capazes de fazerem um estrago tão grande como, assim, fizeram e, assim... De fato, não vai ser isso que vai resolver o problema do Vasco, Mário Marra. Não, não vai ser. Mas é muito difícil também, né? Eu não estou justificando, não, tá? Você realmente não ganha nada fazendo isso, amedrontando o jogador e colocando ainda mais peso em um jogador que está tentando trabalhar. Mas eu consigo entender o que está passando. O sofrimento do vascaíno é para lá de legítimo, né, Marra? Olha as mais faixas. Agora, né? Porque se fosse com o pessoal da SAF, a goleada... Sim, a gente ia talvez falar de gota d'água. Mas a saída da SAF trouxe alento, trouxe esperança. Só que não trouxe mudança no campo. E o técnico estava fazendo a estreia dele. Então a goleada é um retrato fiel da diferença. Talvez até a diferença, acho que a diferença é até maior. Mas a goleada é... Gente, esse é o retrato, tá? De um lado tem anos e anos de... um clube sólido, que pegou um outro caminho, e que fez uma opção por pegar um outro caminho, e que é difícil pegar outro caminho, e é difícil fazer opções. E do outro lado está o Vasco, que tem anos e anos que está nessa de ficar vivendo de pequenas esperanças, e que agora precisa mudar, porque não dá mais para continuar assim. Mas o torcedor, ele não reage... O torcedor, não, aquelas pessoas que estão ali, elas não conseguiram reagir de outra forma. Sim. Não conseguiram mais racionalizar. Então, eu, de novo, não estaria lá, mas eu compreendo o que está passando na cabeça dessas pessoas. E assim, tem a questão também, né? Porque a SAF não está mais, mas é por uma questão jurídica. Além de tudo, tem essa insegurança jurídica. Porque, por exemplo, quem escolheu o Álvaro Pacheco foi a SAF, não foi? Foi. E não estou nem falando, né, Pedro, se escolheu certo ou se escolheu errado. Só estou falando que quem comanda hoje o Vasco no campo ainda é uma decisão da SAF, não é uma decisão do Pedrinho. E que Vasco que a SAF vendeu para o Álvaro? Pois é. Porque, assim, pelo que a gente está vendo, ela não entende de Vasco. Não. E eu concordo com você, o Pedrinho está certíssimo. Chega um momento que ele precisa pontuar mesmo. Isso. Falei, peraí, gente. Mas a gente também não sabe até que ponto, hein, Pedro? Até que ponto as mudanças que ele faz, elas vão ser eficientes de fato no dia a dia do clube. Vão existir até semana que vem.
porque pode ter uma outra liminar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há alguns dias eu conversei com o pessoal, grandes clubes aqui do Brasil, como é o caso do Flamengo, do próprio Santos, que está reformando o estádio, do Morumbi. Eles estão conversando com empresas para a reforma de seus estádios. E isso acontecia no Vasco. Você lembra, Pedro, também? Até algumas semanas. Tá aí, galera, trouxe para vocês aqui esses 2 cortes da imprensa repercutindo a goleada que o Mengão aplicou no Vasco. Olha só essa faixa, cara. Elenco fraco, frouxo e vagabonde. É isso aí. E o Pedrinho, hein, ele gravou um vídeo falando o seguinte: é uma derrota inadmissível, inaceitável da forma como foi. Por quê, cara? 6-1 e para o Mengão é crise na certa, né, galera? Dirigente anuncia mudanças no futebol após goleada sofrida para o Flamengo. E digo mais, hein? Se antes as coisas lá no Vasco não era tão boa, depois da goleada de 6-1, cara, ficou pior. O Vasco se afundou de vez. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!